Era o fim da década de 1990. O mundo da aviação regional fervilhava com promessas de crescimento, mas também de incertezas. De um lado, companhias aéreas pressionando custos, do outro, fabricantes tentando ocupar um espaço vazio no mercado. Entre gigantes como Airbus e Boeing, surgia a pergunta: será que uma empresa brasileira conseguiria enfrentar essa batalha? E a resposta estava prestes a decolar com um projeto ousado que mudaria a aviação regional para sempre. Senta que lá vem história. Antes da vinheta, por favor, eu preciso do seu voto. Estamos concorrendo no IBEST deste ano em 2 categorias: Curiosidades e Youtuber Revelação. Que legal, hein? Revelação depois de tanto tempo. Então, me ajuda. Eu vou deixar os 2 links aí para você votar e eu preciso muito do seu voto para a gente ficar no top 3. Muito obrigado. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. No final dos anos 90, nos Estados Unidos, que era o maior mercado de aviões regionais na época, a frota de jatos regionais de 50 assentos não parava de crescer. E por serem aviões menores e fazerem voos mais curtos, as grandes empresas consideravam que os custos com as tripulações deveriam também ser menores e reduziram salários e benefícios. Com receio que essas reduções acabassem atingindo todas as categorias de pilotos, os sindicatos e as empresas negociaram o que ficou definido por Scope Clauses, ou cláusulas de escopo. Isso criava uma definição do que poderia ser considerado um avião regional nos Estados Unidos, através do número de assentos, peso da aeronave e, em alguns casos, limitava-se a quantidade de aeronaves regionais que uma empresa poderia operar. Embora algumas cláusulas de escopo permitissem que as regionais operassem aeronaves de até 70 assentos. Haviam aviões próximos dessa faixa, como o Fokker 70, o BAe 146, mas os únicos jatos regionais realmente econômicos disponíveis na época tinham 50 assentos. Como a menor aeronave das grandes empresas na época estava lá no segmento de 90 assentos, então havia uma lacuna de capacidade que não estava sendo atendida e os fabricantes começaram a ir para as pranchetas. E para os 2 maiores fabricantes, que era a Airbus e a Boeing, desenvolver uma aeronave do zero nessa faixa de assentos não era economicamente viável. E aí eles tentavam fazer aviões menores baseados nos modelos que já existiam. E já tinham mostrado isso. E também já tinha percebido que era um fiasco, tipo o A318 da Airbus e o Boeing 717, com baixíssimo número de vendas. Partiram então para o desenvolvimento de uma nova aeronave. E o grupo germano-americano da Fairchild Dornier e os canadenses da Bombardier e os brasileiros da Embraer falaram assim: vamos fazer um novo. E a primeira que anunciou um projeto foi a canadense Bombardier, que também foi a primeira a lançar um jato regional de 50 assentos, que era o Canadair Regional Jet, ou CRJ, né? E que na época dominava o mercado de jatos regionais junto com o RJ145 da Embraer, como a gente viu aqui, no episódio 1359. O projeto da Bombardier era o BRJX, abreviação de Bombardier Regional Jet Expansion. Aí tem o X ali, Expansion. E foi lançado em 8 de setembro de 1995. Seria um jato regional maior do que o CRJ e estava previsto para entrar em serviço em 2003. Em vez de ter 2 assentos de cada lado, o BRJX teria uma fuselagem mais larga e teria 3 assentos de um lado e 2 do outro, com assentos para 85 a 110 passageiros e os motores embaixo da asa e não mais lá na cauda. Só que eles tiveram problemas de financiamento para esse novo projeto. E aí, lá em 1997, eles acabaram lançando o CRJ 700, que era uma versão estendida do CRJ 200 e que podia levar até 78 passageiros. E no final de 2000, o projeto BRJ foi arquivado pela Bombardier em favor de versões estendidas desse CRJ. Fizeram o 700, o 900 e o CRJ 1000 para 104 assentos dentro de um charutinho.
A linha de produção de todas essas versões do CRJ acabou sendo vendida para Mitsubishi e foi encerrada em 2006. Já a Fairchild Dornier veio em seguida e anunciou seu novo avião em outubro de 1997. O projeto denominado 728 Jet, que tinha entre 70 e 85 assentos, e no futuro teria uma versão maior para 90 até 110 passageiros, que seria o 980 Jet. O projeto era bem parecido com o da Bombardier, e o primeiro protótipo fez a sua apresentação oficial ao público em 21 de março de 2002, já com 125 pedidos firmes. Mas 2 protótipos estavam sendo finalizados, e o primeiro voo era esperado para o final do ano. Porém, menos de 15 dias depois de apresentarem o avião, em 2 de abril, a empresa decretou falência. E aí os pedidos foram cancelados e os 3 protótipos foram desmontados. A Embraer, aqui no Brasil, estava estudando uma nova aeronave de 70 assentos, que foi inicialmente chamada de EMB 170. Esse avião, ele seria um RJ145 com uma nova asa e fuselagem de maior diâmetro, aproveitando a seção dianteira. E também eles analisavam participar de um consórcio europeu que chamava AIR. Difícil falar, a Aero International Regional, que era formado pela Alenia, pela Aerospatiale e pela British Aerospace, e que estudava o lançamento do Airjet 70, baseado na fuselagem do ATR 42 e 72, olha que salada. Mas daí, em fevereiro de 1999, a Embraer anunciou que tinha abandonado essa parceria e a abordagem que eles iam ter de fazer o RJ145 alongado, não, vamos deixar isso para lá também, vamos fazer um avião totalmente novo. Mas sabe o que é mais fascinante na história dos E-Jets? Além do E2, que é esse aqui, ó, cantar como baleia, é como a Embraer precisou se reinventar para competir com os gigantes. E a gente acaba fazendo a mesma coisa. Só que em vez da gente competir com Airbus e Boeing, a gente compete com os bisbilhoteiros da internet. Hoje em dia, a gente faz tudo online, né? Check-in, compra de passagem e até usa o Wi-Fi daquele aeroporto ou hotel que a gente nem sabe se é seguro. E é aí que entra a Surfshark. Com a VPN da Surfshark, a sua conexão é criptografada. É tipo um cofre digital para o seu login e cartão de crédito, para ninguém botar a mão na butuca ali, no que não é deles. Mas não é só isso. O Surfshark é tipo um E-Jet dos serviços digitais. Ele tem um monte de recursos num pacote só. Com o Surfshark One, você tem VPN, um antivírus e um monitoramento de dados pessoais. Se seus dados vazarem em algum lugar, ele te avisa na hora para você agir rápido. E para quem vive viajando, vai uma dica de ouro, tá? Você consegue acessar os seus streamings favoritos de qualquer lugar. É só mudar a localização no app. E dá até para comparar preços de passagens de outras regiões. É simples, é rápido e seguro e praticamente invisível. E você pode testar por 30 dias. Se não gostar, tem a garantia de reembolso. Acesse agora surfshark.com/aviões e garanta 4 meses extras. De novo, surfshark.com/aviões. Voltando. Inicialmente, o plano era para o projeto de 2 aeronaves, o RJ170-100, com capacidade de 66 até 78 passageiros, e o RJ190-100, com capacidade de 96 a 114 passageiros. E haviam planos também para uma versão 200 dessas 2 aeronaves, ambas com maior capacidade. Os novos aviões seriam muito maiores do que tudo que a Embraer tinha produzido até então. E as instalações da fábrica em São José dos Campos já estavam totalmente comprometidas com a produção lá dos RJ145. Então, além do custo de desenvolver novos aviões, uma nova linha de montagem teria de ser construída a partir do zero, o que tornava a aposta no EMB 170 ainda mais custosa e arriscada. Os RJs teriam uma fuselagem de 3 metros de diâmetro, assentos na configuração 2-2, cauda baixa, 2 motores sob as asas que teriam winglets e controles de voo fly-by-wire. Para diminuir os custos do desenvolvimento do novo avião,
assim como fazem todos os grandes fabricantes, a Embraer optou por fazer parcerias de risco no desenvolvimento dos sistemas e de certas partes estruturais da aeronave. Dessa maneira, então, as asas seriam fabricadas pelos japoneses da Kawasaki e o sistema de aviônico seria desenvolvido pela Honeywell, o sistema de combustível pela Parker Aerospace e assim foi. E a Embraer, além da seção dianteira e parte da fuselagem, ficou com gerenciamento total do projeto e também de fazer a integração dos sistemas dentro da aeronave, que é a parte mais complicada, e também, fazer a montagem final. Soluções bem criativas tiveram de ser tomadas para adequar a fabricação com a área disponível na fábrica. A fuselagem e as asas do RJ, elas acabaram sendo pintadas em separado antes de ser juntadas na montagem final. E isso fez com que a cabine de pintura lá em São José fosse muito menor do que um hangar inteiro para pintar um avião inteiro. E o RJ 170-100 teve o seu nome comercial mudado para Embraer 170 e teve a sua apresentação para o público, ou o rollout, como a gente chama na aviação, em 29 de outubro de 2001 e era o único avião regional com projeto totalmente novo em sua categoria. O 170 tinha 29,9 metros de comprimento, 26 metros de envergadura e 9,9 metros de altura. E comparado com o maior avião que a Embraer fabricava, que era o RJ145, ele era 2 metros mais curto, mas ele era 5,2 metros mais largo e 4,1 metros mais alto. Ele vinha equipado com 2 motores GE CF34-8E com 14.200 libras de empuxo cada um. Esse motor é uma variação do motor que equipava o CRJ, que era o seu principal concorrente, e também equiparia o avião da Bombardier e da Dornier se os projetos não tivessem sido cancelados. O Embraer 170 tinha um peso máximo de decolagem de 37.200 kg e podia levar até 78 passageiros voando na velocidade máxima de cruzeiro de Mach 0.82 e um alcance de 3.980 km lotadaço. O primeiro protótipo registrado foi o Papa X-Ray Juliet Echo e foi realizado no dia 19 de fevereiro de 2002. E após uma extensiva campanha de ensaios de certificação, o primeiro avião foi entregue ao cliente lançador, a polonesa LOT Polish Airlines, no dia 17 de março de 2004. O segundo avião da família de novos jatos foi o RJ 170-200, que foi rebatizado para Embraer 175. Ele era uma versão alongada do 170, com a fuselagem quase 2 metros mais longa, ficando com 31,7 metros de comprimento. E tem um peso máximo de decolagem de 40.370 kg, podendo levar de 76 até 88 passageiros, depende da configuração. O primeiro voo foi em 14 de junho de 2003 e o primeiro cliente foi a Air Canada, que recebeu a sua primeira aeronave em 4 de julho de 2005. Agora vem uma curiosidade aqui que é até engraçada, tá? A Embraer, ela costuma tocar uma sirene lá na fábrica em São José dos Campos, quando ela fecha uma venda, que é para comemorar. Principalmente quando tem assim, tem uma encomenda de uma nova aeronave, toca a sirene lá. E desde o lançamento do RJ145, a briga comercial entre a empresa brasileira e os canadenses da Bombardier era acirrada, com disputas acontecendo até na Organização Mundial do Comércio. E no dia que a Embraer conseguiu essa encomenda da Air Canada, a maior empresa da casa do seu maior concorrente para vender o Embraer 175-190, a sirene da fábrica tocou várias vezes e por muito tempo. E também foi nessa época que eu fui ao Canadá para fazer um curso de A330 e A340 na Air Canada. Foi lá em Montreal. E o voo entre Chicago e Montreal foi feito no Embraer 170 novinho. Enquanto isso, o trabalho de desenvolvimento no RJ 190-100, que agora tinha sido rebatizado como Embraer 190, corria em paralelo. E o rollout ocorreu no dia 10 de fevereiro de 2004. E o primeiro voo, 12 de março de 2004. O Embraer 190, na época, era o maior avião já produzido no Brasil. 36,4 metros de comprimento, 28,72 de envergadura e 10,57 metros de altura. Os motores do Embraer 190
São dois GE CF3410 Eco de 18.500 libras de empuxo, maiores e mais potentes do que os que eram usados no Embraer 170. O Embraer 190 ele pode levar ali de 96 até 114 passageiros com peso máximo de decolagem de 51.800 kg e o alcance, por causa disso, é menor, 4.530. O primeiro cliente do Embraer 190 foi a americana JetBlue, que recebeu a sua primeira aeronave em setembro de 2005 e iniciou a operação 2 meses depois. Mas o título de maior avião brasileiro do Embraer 190 durou muito pouco, porque no dia 7 de março de 2004, pouco mais de um mês depois da apresentação, o Embraer 195 apareceu para o público. Ele tem o mesmo motor e a asa do 190, mas a fuselagem é 2,4 metros mais longa ainda, o que permite ali que leve de 100 até 124 passageiros. Aviãozaço é desse tamanho aqui, ó. O seu peso máximo de decolagem, 52.290 kg, é maior do que o 190 e ele tem um alcance de 4.260 km, que é um pouquinho menor. O primeiro voo do 195 foi no dia 7 de dezembro de 2004. E o cliente lançador foi a britânica, a Flybe, que recebeu a sua primeira aeronave em setembro de 2006. A Embraer estava com a sua família de jatos lançada e sozinha no mercado. E ela aproveitou esse momento, nadou de braçada. Os E-Jets, como eles ficaram conhecidos, dominaram o mercado de jatos regionais, porque era um avião novo, os outros eram alongados, era tudo novo nele. E no Brasil, a primeira empresa a operar um E-Jet foi a Trip Linhas Aéreas, que começou a operar o Embraer 175 em junho de 2008 e foi seguida pela Azul em dezembro do mesmo ano, recebendo seu primeiro Embraer 190. A Bombardier, vendo ali o sucesso de vendas dos E-Jets, ressuscitou o projeto que eles tinham engavetado, do BRJ, e denominaram dele de C-Series, mas eles só conseguiram fazer o primeiro voo em 2013, e com um número pequenininho de encomendas. E além da Bombardier, outras empresas tentaram roubar um pedaço desse mercado dominado pelos E-Jets. Uma dessas empresas foi a fabricante, a russa Sukhoi, que iniciou o programa de desenvolvimento do Superjet 100 no final de 2001. Realizaram o primeiro voo ali por volta de maio de 2008. Só que problemas de confiabilidade, principalmente de peças de reposição, fizeram com que o Superjet só conseguisse encomendas de empresas russas ou de países da antiga cortina de ferro. O Superjet 100 ainda é produzido até hoje, mas com um número muito baixinho de entregas. Um outro projeto que quis desbancar os E-Jets foi o da japonesa Mitsubishi, que iniciou o projeto do Mitsubishi Regional Jet, ou MRJ, lá em 2007. E aí, depois de muitos atrasos, o primeiro voo só ocorreu em novembro de 2015. E em junho de 2019, ela rebatizou o programa para Space Jet e não decolou de jeito nenhum. Tadinha, fia. Enquanto isso, a Embraer lançava em maio de 2006 uma versão executiva do Embraer 190. Que é o Lineage 1000. Ele tem tanques de combustíveis adicionais nos porões da aeronave, um interior luxuosíssimo que pode incluir piso de pedra polida e uma suíte com chuveiro. O Lineage 1000 pode transportar até 19 passageiros com um alcance de 8.300 km. Em 2023, ela lançou o Lineage 1000E, com um alcance ainda maior, podendo chegar até 8.517 km de alcance. Para vocês terem uma ideia, em 2020, a Marinha do Paquistão escolheu o Lineage como substituto do avião de patrulha P-3 Orion, que é aqueles Electras. As aeronaves, o E-190 convertido para aviões de observação, receberam o nome lá de Sea Sultan, ou o Sultão dos Mares. E uma outra versão especial do Embraer 190 foi desenvolvida para a Força Aérea Brasileira, que é o VC-2. Foram construídas 2 unidades, batizadas de Bartolomeu de Gusmão e Augusto Severo, e que entraram em operação em 2010. Os VC-2 podem levar até 39 passageiros e possuem uma área privativa para autoridades na parte dianteira e também possui tanques extras nos porões, propiciando um alcance maior do que o Embraer 190.
Mas nem tudo foram flores com os E-Jets. Ao contrário dos ERJ, que nunca tiveram acidentes fatais em 30 anos de existência, 3 acidentes com vítimas foram registrados com os E-Jets. Porém, nenhum foi atribuído ao projeto da aeronave. Em agosto de 2010, o Embraer 190 da chinesa Henan Airlines, que fazia o voo 8387 entre Harbin e o aeroporto de Yichun-Lindu, caiu a poucos metros da pista de pouso com 44 vítimas fatais entre os 96 passageiros a bordo. E as investigações mostraram que o piloto fez a aproximação abaixo da altitude mínima, sem ter contato visual com a pista. 3 anos depois, em novembro de 2013, o piloto de um E-190 das linhas aéreas de Moçambique mergulhou deliberadamente em direção ao solo com 33 pessoas a bordo sem deixar sobreviventes. E no Natal de 2024, um E-190 da Azerbaijan Airlines que voava de Baku para Grozny foi atingido por um míssil, na verdade 2 mísseis, que foram lançados pela Rússia. E após atravessar o Mar Cáspio, seriamente avariado, caiu perto do aeroporto de Aktau, no Cazaquistão, e vitimou 38 dos seus 67 ocupantes. Mas apesar desses acidentes, os E-Jets continuam sendo um dos aviões mais seguros do mundo, com mais de 1.700 entregues aí no mundo inteiro e ainda mais de 200 para entregar, transportando milhões de passageiros desde que entrou em operação. E o aparecimento de novos motores mais econômicos que iriam equipar possíveis concorrentes como o C-Series e o MRJ fez com que a Embraer anunciasse em 2011 uma nova geração dos E-Jets, a geração E2. Tá aqui, ó. Só que isso é algo que vai ficar para o próximo episódio da dinastia Embraer. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança e em tudo da aviação, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar financeiramente a continuidade do trabalho, você terá acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais. E o seu nome fica nos créditos finais dos vídeos em que aparece aqui, ó, para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo!